podcast tricolor falando de São Paulo Futebol Clube. Galera, eu quero falar um pouco agora sobre tática. Quero fazer uma análise tática de como o São Paulo vinha atuando no esquema 3-5-2 e a variação que foi feita pelo Rogério Ceni para o 4-4-2 e as variações táticas que esses esquemas proporcionam, porque na verdade o desenho tático ele é posicional, né? Como vocês vão ver ali na imagem inicial, o 3-5-2 clássico, a escalação do time do São Paulo tem, né? Eu coloquei ali uma escalação nas imagens com que tem o São Paulo teria de melhor, que seriam os jogadores que poderiam atuar, principalmente na final da Copa Sul-Americana no dia primeiro, né? Pensando na final. E o Rogério vai optar tanto pelo esquema 3-5-2 como pelo 4-4-2 ou as variações. Ele vai decidir, né? Um desses esquemas. Eu acredito que, pelo como o time vem atuando, ele vai acabar entrando em campo com um esquema com duas linhas de quatro e dois atacantes e com as variações, né? Que eu vou tentar explicar ao longo dessas análises, né? E inicialmente eu vou falar da fase defensiva do 3-5-2 clássico. O posicionamento ali da primeira imagem, ela traz o Felipe Alves no gol, o Diego Costa, o Miranda e o Léo. O Miranda ali é o zagueiro da sobra, o terceiro zagueiro, né? O zagueiro central, do meio, que fica na sobra. As laterais, o Igor Vinícius e o Reinaldo. No meio campo, ali no desenho tá o Rodrigo Nestor, mais avançado, mas seria o Gabriel Neves, o Rodrigo Nestor e o Patrick. E os atacantes, o Luciano e o Caleri. Aí a variação tática, se vocês observar na imagem 2, em posicionamento sem bola, né, ele já muda um pouco. Ele forma ali uma linha com cinco jogadores, né, com os laterais, os alas mais recuados, os meio-campistas, o Patrick, o Nestor e o Pablo Maia, o Luciano um pouco mais recuado e o Caleri dando o primeiro bote na marcação, né, na primeira linha de marcação. E esse posicionamento, ele vocês podem ver ali que fica bem claro, né? Eu até desenhei ali duas linhas, né, defensivas, como eu falei antes, com cinco jogadores, e outra com quatro jogadores e o Caleri. Então o time vai recuando ou subindo de forma compacta. Os times do Rogério Ceni, o Rogério Ceni joga com compactação defensiva. O que significa compactação defensiva? São quando as linhas estão sempre muito próximas. O Rogério ele não gosta das linhas espaçadas, né? Por exemplo, muito espaço entre a linha de defesa, do meio campo e ataque. Ele gosta da compactação, tanto para defender quanto para atacar. Então quando o time está posicionado sem a bola, né, esperando o adversário, no 3-5-2 esse é o posicionamento, quase com uma linha de 5, na verdade, uma linha de 4 e apenas o Caleri ali como referência na primeira linha de marcação. Varia, né? Vê que o 3-5-2 ele varia para um 5-4-1, né? Posicionado defensivamente. Aí tem as zonas de pressão, né? Que vocês vão perceber ali na imagem 4 e na imagem 5, as zonas de pressão elas podem acontecer de duas formas, né? Quando o time está sem a bola, se a marcação é um pouco mais baixa, a zona de pressão eu posicionei para o lado esquerdo, que é o lado que o São Paulo atua mais, né? E com o Patrick em campo, por exemplo, no 3-5-2, o Alisson perderia a posição, porque tem que tirar um jogador do meio para colocar um jogador no ataque. Então, o posicionamento ficaria, se vocês observarem ali, né, cinco jogadores ali na zona de pressão, uma zona mais pro lado esquerdo ali com o Pablo Maia, Nestor, Patrick, o Caleri mais à frente, dando os botes, e o Luciano fechando, né, conforme o lado da bola. E vocês podem perceber ali na imagem 5 também, o corredor que se abre, né, a linha dos três zagueiros ali, o Léo, o Diego e o e o Miranda abrindo e o corredor que se abre para os alas, no caso, subirem para pressionar, né? Aí a pressão mais alta, que vocês vão ver na próxima imagem, a zona de marcação alta, a pressão mais alta ela vai se dar quando os laterais observarem esse corredor para atacar o espaço e pressionar. Essa pressão ela acontece muitas vezes no início dos jogos, né? O São Paulo faz bastante essa marcação mais alta, com a pressão mais em cima ali, quase com os jogadores todos no campo de ataque, mas no início dos jogos, né, que o time tem mais gás, à medida que vai se cansando também, vai baixando a linha de marcação, mas percebam a mudança, adianta-se a defesa, os zagueiros se alargam, né, o Diego e o Léo, eles se alargam para dar cobertura para os laterais pressionar naquele corredor. E aí, quando os laterais sobem naquele corredor, normalmente, se tem o Patrick em campo, o Reinaldo ele fecha por dentro. Ele não vai utilizar aquele corredor para deixar justamente esse espaço para o Patrick, né? Que o Patrick, na imagem 5 ali, ele circula
ali pelo lado esquerdo, né? Então o Patrick ele não vai por dentro, o Reinaldo vai por dentro, ou ora o Patrick, ora o Reinaldo, e aproveita esse corredor, e o Igor Vinícius também subindo, com o Pablo Maia se alargando ali no meio campo. Aí o meio campo ficaria com o Pablo Maia, Nestor, ou o Patrick ou o Reinaldo por dentro, quem tiver explorando o corredor, e no lado direito, o Igor Vinícius explorando esse corredor pelo lado direito e o Luciano Caleri já dando um bote mais alto ali. Essa marcação alta, ela acontece normalmente nos tiros de meta, né? Quando a equipe adversária vai cobrar o tiro de meta, o time sobe, a defesa sobe, e vocês percebam sempre a compactação das linhas, né? As linhas sempre muito próximas. Eu marquei ali em vermelho. A linha, aí na marcação alta fica bem desenhadinha, né? Os três zagueiros, a linha com 5 jogadores ali, a linha do meio, e o Luciano e o Caleri fazendo essa marcação mais alta, né? Dando bote já quase dentro da área do adversário. Então, pro pessoal aí que fala que o Rogério não treina o time, que o time não tem padrão, esse primeiro análise é a movimentação defensiva no 3-5-2. Eu vou fazer o próximo, a movimentação ofensiva e um próximo áudio e um próximo vídeo também falando da movimentação defensiva e ofensiva, a fase defensiva e a fase ofensiva do 4-4-2 que o Rogério vem usando, né? Para vocês começar a perceber também um pouco mais a parte tática do jogo, né? Como o São Paulo atua. O São Paulo é um time bem treinado pelo Rogério Ceni. O Rogério Ceni sabe o que está fazendo, né? A gente percebe na movimentação dos jogadores. Então, se o torcedor que é um pouco mais passional parar um pouquinho para analisar algumas coisas simples, vocês vão perceber a movimentação, né? Como sobe a marcação, como as linhas são compactadas, isso tudo dá para perceber nos jogos do São Paulo. Claro que erros às vezes acontecem, né? A recomposição defensiva do São Paulo às vezes é um problema por causa da questão da dificuldade dos laterais. Por exemplo, o Reinaldo, ele tem um pouco mais de dificuldade, é um lateral que gosta mais de atacar, ataca bastante os espaços, joga por dentro, às vezes faz 1-2 para fazer jogadas de fundo. Quando tem o Patrick, o Reinaldo cresce muito, né? O Igor Vinícius dá muita amplitude, né, pro time, a amplitude. Quando eu fizer a análise da parte ofensiva, eu vou explicar um pouco melhor sobre a amplitude, né? Mas o Igor Vinícius dá um pouco dessa amplitude, tem um pouco de velocidade. O time, quando joga com o Wellington pela esquerda, também ganha muita amplitude, né? Mas a questão da recomposição é que vem sendo o problema maior do São Paulo, né? Como as linhas estão muito compactadas, a recomposição tem que ser rápida, porque senão sobra muito espaço. Por exemplo, se o time sobe todo com a defesa para marcar alto, quando ocorre um contra-ataque, a recomposição tem que ser muito rápida, senão estoura para os três zagueiros, né? Os três zagueiros ficam praticamente no mano a mano. Então, por isso que o São Paulo parece muitas vezes que às vezes joga com três zagueiros e é vulnerável. Mas ter três zagueiros não significa necessariamente que o time seja defensivo. Isso que o torcedor precisa entender também, né? Tanto como com três atacantes, num 4-3-3, num 4-2-4, não significa que o time seja absolutamente ofensivo e deixe espaços defensivos. A movimentação, o padrão tático, ele serve para orientação, né? Mas o importante é o time atacar e defender com compactação e velocidade na transição. Tanto quando perde a bola, tem velocidade na recomposição, quanto quando rouba a bola, tem velocidade na transição para o ataque, para os jogadores mudarem a posição rápido da fase ofensiva e para a da fase defensiva para a fase ofensiva e vice-versa. A questão do São Paulo é um pouco essa lentidão na transição entre uma fase e outra, tanto com a bola como sem a bola, né? Então, se você gostou dessa análise aí, deixe seu like, curte, comente, compartilhe e vai vir mais aí. Aguardem a parte ofensiva, análise da parte ofensiva.